que eu realmente fiquei impressionado com o índice de inflação em Angola, porque aqui no Brasil a gente já sofre bastante com a inflação. Na pandemia, se eu não me engano, salvo engano, passou de 10% e a gente já sofreu muito. E aí eu fico imaginando como deve ser difícil aí, que vocês têm, por exemplo, uma inflação de 4% ao mês, né? Uma inflação de preços de 4% ao mês. É uma coisa assim, que a gente já passou no Brasil, né? Mas não na minha época, desde que isso foi na década de 90, na década de 1990, de 1980. Mas desde que eu nasci, eu nunca vivi isso. Então, eu queria perguntar para você, primeiro você falou que tinha uma visão um pouco diferente em relação à inflação, eu queria perguntar, diferente da maioria dos economistas, né? Eu queria perguntar qual que é essa visão. Eu provavelmente já sei qual é, mas para quem está assistindo. E a minha segunda pergunta é como você acha, vamos supor que você estivesse no governo da Angola e fosse responsável por lidar com o problema da inflação. O que você faria? Qual que você acha que são possíveis soluções para estancar a inflação de preços em Angola? Então, essas seriam as minhas duas perguntas para você. Essa aqui é sempre controversa, né? Sobre a questão da inflação, principalmente cá também. Mas eu tenho uma visão de que a inflação é sempre o aumento, é sempre o aumento da massa monetária, né? É sempre o aumento da moeda na economia. A inflação de preços, né? O aumento de preços é sempre uma consequência de uma ação primeira. Então, acredito que a primeira ação para esse aumento é sempre um aumento, é sempre um aumento monetário. Por quê? Porque somente os preços vão subir numa determinada magnitude e permanecer nela se a quantidade de dinheiro que existe nessa economia ela continuar a crescer. Porque se as pessoas não têm dinheiro para satisfazer aquelas que são as suas, digamos que aquilo que são a limitação da oferta, ainda assim os preços não podem aumentar naquela magnitude por conta de que as pessoas não, ou seja, a economia não tem aquela quantidade de dinheiro para estar naquele mesmo nível. Então, o que eu acho é que é sempre, 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 né, um aumento da massa monetária. E quando nós olharmos assim para diversos países, nós conseguimos sempre perceber essa tendência, né? Mesmo se nós olharmos os gráficos de aumento da massa monetária junto com ao crescimento dos preços, nós percebemos essa relação, né? Hoje em dia, né, se fez essa distinção de que a inflação é o aumento generalizado do nível de preços, né? E não que a inflação é um aumento da massa monetária. Isso era basicamente um consenso da economia até o século XX, que para mim é uma consequência e não o conceito em si. E depois, o que é que eu faria para, né, digamos, tentar estancar o aumento de preços cá em Angola? Eu diria que nós sofremos com um problema muito claro de oferta, né? Esse problema é muito claro por digamos que são N situações realmente, e N situações realmente, são várias as situações que causaram esse problema, né? Uma delas foi o claro interesse de tornar o país um país importador, porque envolvia muitos interesses políticos e econômicos também, de uma classe que podia ganhar muito com isso. Mas eu claramente, se eu tivesse assim um poder dentro de um país, dentro de Angola, no caso, para estancar, a primeira coisa seria uma verdadeira liberalização da economia angolana. A economia angolana não é uma economia livre, definitivamente não é uma economia livre, e nós precisamos liberar. Só para terem noção, Angola passa por um problema né, importa muito de alimentos, né? E quais foram as medidas do governo nos últimos meses? Foi aumentar as tarifas alfandegárias, né? Meter cotas de importações a determinados bens e serviços, a determinados bens, melhor,
estabelecer muitas questões legais para determinados tipos de importações. Então, o que é que causa isso tudo? Isso causa uma concentração de poder na mão de alguns e necessariamente isso causa problemas de oferta nessa economia, porque se o próprio governo impõe limites àquilo que é natural do mercado, né? Porque Angola, se não tem bens e serviços para produzir, né? Não tem para ofertar às suas populações, necessariamente ela vai procurar noutros sítios, como aquela ideia do Adam Smith, né? Você não deve proibir os seus cidadãos de irem à busca de melhores produtos, melhores bens num outro território, se lá tiver mais barato. Então, aqui não temos totalmente essa liberdade, porque existe primeiro cotas de importações a determinados bens e depois existem tarifas para desestimular que haja essa importação. Só que é um contrassenso quando você tem um país que é muito importador, né? E os cidadãos angolanos e as empresas angolanas não são capazes de produzir ao ponto de competir com aquilo que são os bens e serviços de fora, né? Então, como é que tu impedes com que bens e serviços mais baratos de fora venham para a economia angolana, naquela ideia de que eu devo proteger a indústria? Mas qual indústria? Não tem essa indústria. Qual o produto? Não tem também os produtos. Então, basicamente, é uma ideia tirada não sei de onde, que tem causado inúmeros problemas. Então, a primeira coisa já seria liberalizar, tirar taxas alfandegárias para quase tudo o que é bem possível para deixar a economia rolar. Para além disso, liberalizar também e facilitar muito, 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 muito facilmente mesmo a existência da criação de empresas e desregular cada vez mais os mercados para que possam existir mais e mais empresas. Porque é claramente um problema, não só a questão dos preços terem essa questão de realmente falta de produtos, né? Então é necessário com que haja mais empresas a produzirem, é necessário que haja mais pessoas a produzirem, desburocratizar e também eliminar diversas barreiras. Igualmente, procuraria reduzir os níveis de impostos que é em Angola, porque para mim são altos. Para um país que é pobre, está numa zona em que tem outros países que acabam sendo mais competitivos, ter as taxas de impostos que Angola tem, eu acho que não são atrativas, não são competitivas, para que também estimule não só as outras empresas a virem para Angola, porque é um território belíssimo, um território que tem muitas potencialidades energéticas, da agricultura e não só que o que faz com que muitos não venham a esse nível, né? Sem falar das outras coisas como os problemas de justiça, os problemas de corrupção, e N outros problemas que acabam por tornar a economia de Angola uma economia bastante problemática, mas o que eu sinto é que temos esses problemas e, em vez de procurar resolvê-los da melhor maneira, estamos a agravar diversos desses problemas com medidas que são inconsequentes, como limitar importação de determinados bens, limitar determinados produtores, de determinados importadores de importar, sem falar de coisas que para mim são bem absurdas, como, por exemplo, buscar criar uma reserva estratégica alimentar para manter preços. Outra coisa também é o controle de preços. Existe controle de preços em determinados setores. O Estado e a fiscalização procura sítios para controlar preços e dizer que os preços não podem aumentar porque fazem parte dos preços da cesta básica. É uma coisa completamente absurda que todo mundo sabe que não funciona. Isso já está comprovado que não funciona, nunca funcionou, nunca vai funcionar.
Então, continuamos a pecar muito nesses aspectos e é muito triste perceber essas questões. Então, então, eu diria que liberalizar seria a principal tarefa que eu apostaria, a principal coisa que eu apostaria para melhorar a economia da Angola, porque são essas questões que acabam por deixar muito, a nossa economia muito má.